Preste bem atenção nas palavras do Papa João Paulo II, relatando o que representa esta imagem. Cristo, de que outro lugar no Brasil e fora dele fazer ecoar este nome? O único que nos pode salvar e que tem um particular direito de cidadania na história do homem e da humanidade. Melhor do que do alto desse imenso penhasco feito altar, entre maravilhas naturais criadas por ele, o Verbo de Deus, bem no coração do Rio de Janeiro. Aqui a estátua que há precisamente 50 anos todo um povo quis erguer, no cimo do pedestal natural se fez há um tempo símbolo, apelo e convite. Então agora iremos relatar o que nosso Deus pensa a respeito da mesma imagem. Eu queria contar um episódio ocorrido comigo quando eu descia a pé por uma rua e eu intercedia, eu orava pela cidade do Rio de Janeiro, porque minha família estava residindo nessa cidade. O Senhor falou comigo dizendo que ouvia as minhas orações e Ele me pediu para parar no meio da rua e que eu olhasse para baixo. Foi quando eu visualizei um objeto pequeno cravado no asfalto. Me abaixei, apanhei esse objeto e era um broche muito pequeno e quase destruído por quanto os carros passaram por cima da imagem de Tammuz que se encontra no Corcovado. Era um broche pequeno, muito deteriorado. E eu comecei a orar contra aquela imagem de idolatria. Foi quando fiquei sabendo pela internet e pelos noticiários de TV que um raio tinha caído no dedo médio desta imagem. E comecei a pesquisar sobre, então, da construção e de tudo mais sobre esse símbolo de idolatria que atualmente simboliza a nação brasileira. E descobri coisas importantíssimas que vamos relatar a partir de agora. Definitivamente é uma imagem que representa, dentro do que estamos pesquisando, a figura de Tammuz, citado em Ezequiel capítulo 8. Também identificamos como sendo poste-ídolo, como é relatado em várias passagens na palavra de Deus no Antigo Testamento. O engenheiro Heitor da Silva Costa foi o autor e o responsável pelo projeto. Com a proclamação da República, no final do século XIX, a Igreja Católica perdeu o status de religião oficial do Brasil. Em 1922, o Brasil comemorava o centenário de sua independência e os bispos decidiram promover um concurso de projetos para a criação de um monumento que reafirmasse o caráter católico da nação. A Igreja de Jesus Cristo se levantou na década de 20 e 30 contra a construção, porque estava claro para eles que eram cristãos genuínos. Naquela época a igreja não era como hoje no Brasil, não estava preocupada com entretenimento, não estava preocupada com a questão numérica, mas preocupada com a vontade de Deus, com a adoração ao Deus verdadeiro. E a igreja era muitas vezes perseguida pela Igreja Católica, pelos católicos. Muitos irmãos foram ridicularizados, mas eles se levantaram contra isso. E, enfim, para que não houvesse tanta polêmica, resolveram construir, alegando que não se tratava de uma imagem para adoração, ou seja, uma idolatria, mas um monumento. E isso foi colocado, por incrível que pareça, por um
vereador batista e maçom, onde então foi autorizada a construção. A sua pedra fundamental foi colocada no dia 4 de abril. Nós que estudamos sobre maçonaria, sabemos que esse ritual de pedra fundamental está muito relacionado com a maçonaria. E fizemos uma pesquisa e descobrimos que 4 de abril se comemora o dia da deusa Cibele. E essa deusa Cibele, então, que tem tudo a ver com a idolatria da Rainha dos Céus. Nos tempos dos gregos e romanos, Cibele era chamada de Mãe dos Deuses. Era a deusa dos mortos, da fertilidade, da vida selvagem, da agricultura e da caça mística. Esse dia 4 de abril de 1922, ele é muito significativo. Você pode considerar coincidência, mas nós consideramos como uma artimanha do inimigo que trazem consequências espirituais também. A maioria das pedras fundamentais colocadas por maçons são colocadas no lado noroeste das construções. E vamos então estudar um pouco sobre alguns prédios importantes que tiveram pedras fundamentais, como o Capitólio em Washington, a Torre Eiffel, o Parlamento inglês e também a Estátua da Liberdade. Sabemos que todas as lojas maçônicas colocam-se pedras fundamentais. Não quer dizer que todas as pedras fundamentais são maçônicas, mas isso é uma formalidade maçônica. O World Trade Center antigo teve sua pedra fundamental colocada no dia 4 de abril. Então, tudo que tem a ver com o alto grau da maçonaria tem a ver com essa tentativa do inimigo de ser como Deus. E nós sabemos que essa deusa Cibele, ela é representada muitas vezes na maçonaria. Descobrimos algo muito importante, que os romanos eles atribuíram, eles absorveram essa lenda, essa mitologia da deusa Cibele, porque eles entenderam que era uma deusa muito poderosa. E eles então absorveram na sua cultura, na sua religião ou na sua mitologia essa deusa também. E o principal sítio arqueológico da deusa Cibele em Roma, por incrível que pareça, nós estudamos e descobrimos, fica exatamente na região onde foi erguido o Vaticano. Então nós temos aí uma informação também importante, que essa deusa Cibele era chamada também por deusa mãe, ou mãe dos deuses, e o filósofo Sófocles chamou-a de mãe de tudo. Para compor essa informação, vemos que em várias regiões do mundo existe essa representação, e em épocas diferentes também. Vemos Cibele e Átis, então, Afrodite e Adonis, Ísis e Horus, e sabemos que Diana dos Efésios é semelhante a Cibele. Por fim, Semíramis e Tamuz. A história de Semíramis e Tamuz, ela tem a ver com a questão judaica, onde vemos o personagem Nimrod se casa com Semíramis, ele então morre. Semíramis, depois dele morto, tem um filho e ela atribui o nascimento desse filho a Nimrod e o chama de Deus, e ela se coloca então como a mãe de Tamuz, gerado por um Deus, e ela também coloca Tamuz como Deus. Então ela é a mãe de um Deus. Isso é a rainha dos céus, dita lá a palavra do Senhor em Jeremias 7 e Jeremias 44. Podemos ver nitidamente então a representação desses deuses pagãos lá nessa construção feita por homens no Corcovado, aonde a imagem de Tamuz no âmbito maior está amparada, está apoiada à imagem de Semíramis. E ele próprio, se você estudar a história de Cibele com Átis, desenrola uma história terrível, onde ele se castra. E nós vemos então a questão toda do celibato católico, da questão homossexual
e principalmente da violência, Cibele se representa como uma deusa violenta, a deusa da morte, a destruidora. E existe uma música composta por um artista famoso brasileiro e carioca que relata sobre a história de Diana a Caçadora. E isso representa toda a violência gerada naquela cidade, conhecida mundialmente, onde vemos a questão matriarcal predominando e também a questão do homem se travestindo com vestes de mulher. Colocando também uma informação para vocês sobre a questão de Robespierre, o líder da Revolução Francesa, maçônica, que se vestiu de mulher, da deusa Ártemis, e também da imagem de George Washington, que também se vestiu como uma deusa, numa posição de Baphomet. Isso está registrado lá no memorial a George Washington, onde a independência dos Estados Unidos também foi toda maçônica. Concluindo, sabemos que isso tudo não foi imaginado por homens somente, mas principalmente inspirado pelo inferno para prejudicar a nossa nação e para tirar o foco de adoração a Adonai, ao Deus verdadeiro, e para trazer o foco de adoração para Lúcifer. Voltando agora para construção no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro, seus construtores, desde o seu idealizador, Heitor da Silva Costa, que ganhou o concurso para esta construção com um desenho onde representava a figura de Cristo segurando em uma das suas mãos uma cruz e na outra mão um globo terrestre, que nitidamente é um globo no formato maçônico. Sabemos que as colunas maçônicas J e B possuem um globo terrestre e um globo celeste em cima, e ele fez então um desenho com a imagem de Cristo segurando um globo terrestre. Temos também na construção outros personagens, como Paul Landowski, um franco-polonês, que mudou esse desenho para o formato que hoje se encontra lá. O engenheiro Heitor da Silva Costa foi o autor e o responsável pelo projeto. Foi dele também a ideia de inclinar levemente o rosto do Cristo para baixo, numa clara demonstração de afeto do Redentor pela sua cidade. O pintor Carlos Oswald fez os croquis do monumento e o arquiteto Heitor Lévy foi o encarregado geral da obra. A contribuição francesa correu por conta do famoso escultor Paul Landowski, contratado para moldar as mãos e o rosto da estátua. E ele se utilizou de um modelo feminino para fazer as suas mãos. E interessante que toda aquela imagem é coberta por mosaico de pedras de um formato triangular, que vieram da região de Carandaí, Minas Gerais, o único estado que possui na sua bandeira um triângulo que sabemos ter sido feito por maçons. E o triângulo é, por si só, uma das principais figuras geométricas que representam a maçonaria no mundo inteiro. Esses triângulos de pedra-sabão de Carandaí foram colocados por mulheres, apenas por mulheres voluntárias, onde atrás, para se fixar melhor, teria que ser riscado, ou com o nome de pessoas, ou nome de santos, ou que bem aprouver a pessoa que estivesse colando esses triângulos. A sua inauguração foi feita em 12 de outubro de 1931. 12 de outubro se comemora o dia da então padroeira do Brasil. A sua base, que possui 8 metros de altura, possui também uma capela que foi dedicada a essa idolatria brasileira da Aparecida. Houve um episódio muito interessante também, quando da inauguração,
quando era presidente da República, o senhor Getúlio Vargas. E por isso, por ser presidente, houve uma legalidade nacional para esse monumento, para essa idolatria. Assis Chateaubriand, junto com Marconi, combinaram que haveria um sinal enviado da Itália através da tecnologia inglesa para ligar a iluminação na hora certa e no dia certo. Assis Chateaubriand e Marconi eram também maçons. Por último, foi revestido com argamassa e pedra-sabão, em mosaicos de pedra-sabão. Então eles cortaram a pedra-sabão em pedaços de 3x3, na verdade em triângulos, que tinham as laterais igual a 3 centímetros, né? E esses triângulos eles eram colados num tecido de filó. Reuniram senhoras e pessoas da sociedade e havia o costume das pessoas que faziam colocar um nome, uma prática, digamos, de oração, pedindo proteção pelas pessoas. Você ia colocando como se fosse um mosaico, uma pedrinha junto da outra. Quando eu fui ajudar a compor o Cristo, eu tinha 16 para 17 anos. Eu escrevia aqui, escrevia direitinho, depois passava a cola e colava. Na noite da inauguração, uma multidão aguardava as luzes da estátua serem acesas. Guilherme Marconi, o inventor do rádio, emitiria um sinal elétrico da Itália para acionar a iluminação do Cristo. Marconi teria enviado um impulso elétrico diretamente de seu iate, ancorado no mar Mediterrâneo, que devido ao mau tempo, acabou chegando sem força. Percebendo o problema, no mesmo instante, o engenheiro brasileiro Gustavo Corsão teria acionado rapidamente uma outra chave elétrica na estação da Light, no Rio de Janeiro, acendendo as luzes do Cristo. A operação teria sido tão bem sucedida que a população, deslumbrada com o espetáculo, não teria tomado conhecimento do fato. Portanto, tendo ciência de todas essas informações e crendo que recebemos de Deus essas revelações, fomos motivados a realizar mais um ato profético para aniquilarmos essas legalidades e trazermos libertação através do conhecimento para a nação brasileira pelo poder do nome que está acima de todo nome, o nome maravilhoso e vencedor de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Bom, agora queremos fazer um ato profético. Deus nos trouxe aqui ao Rio de Janeiro com esse propósito, né? Diante do temor e do tremor do nosso Deus Todo-Poderoso, Yahvé, Elohim, nosso El Shaddai, em nome de Jesus Cristo. Nós estamos aqui quebrando toda a consagração feita. Aqui era a capital do Brasil e houve uma ideia que nasceu no coração do inferno de fazer uma imagem de escultura a um Deus terrível que é Tamuz. Isso aqui é um poste ídolo, isso aqui é uma obra satânica, demoníaca, e nós não estamos de acordo com isso. Então eu e o pastor Felipe, nós estamos aqui unidos como a Igreja do Deus Vivo, crendo que Jesus Cristo, o verdadeiro, o único e verdadeiro, está aqui conosco, porque Ele prometeu que quando 2 ou mais pessoas se reunissem no nome dEle, Ele se faria presente. Então agora, em nome de Jesus, nós quebramos essa obra, desfazemos, nós amaldiçoamos essa obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tornamos sem força toda essa influência desde anos, décadas e décadas, influenciando o mundo inteiro e principalmente o nosso país, de violência, promiscuidade sexual. E nós entendemos também que isso foi erguido pela maçonaria e pelo Vaticano, pela mitra arquidiocesana, e nós quebramos essa obra em nome de Jesus. Nós desfazemos isso no poder do nome de Jesus Cristo. E nós entendemos que a Igreja de Jesus está aqui agora, assumindo a posição, assim como Davi assumiu contra o gigante Golias, assim como Josué assumiu diante da muralha de Jericó, assim como a arca de Deus colocada em frente a Dagon,
venceu Dagon, e Dagon prostrou e quebrou os braços e a cabeça diante da arca, da presença de Deus. E nós aqui, eu e o pastor Felipe, nós estamos aqui como uma igreja, porque hoje sabemos que Jesus está dentro dos nossos corações e Ele está presente aqui por duas testemunhas. E aqui na palavra de Deus diz que se duas testemunhas, se duas pessoas em meu nome desligarem na terra, seria desligado no céu. Nós estamos desligando essa obra das trevas agora, na autoridade do nome de Jesus. Eu selo essa palavra em nome de Jesus. E também diz lá, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E nós estamos resistindo essa obra gigantesca aqui, no nome que está acima de todo nome, no nome poderoso de Jesus Cristo. E nós quebramos toda consagração a Satanás deste lugar, desta cidade, deste país. Nós quebramos na autoridade que há no nome de Jesus e declaramos: o Brasil é do Senhor Jesus. Amém. O Rio de Janeiro é do Senhor Jesus. Amém. Cada estado desta nação pertence ao Senhor Jesus. Amém. E toda consagração a Satanás nós quebramos na autoridade que há no nome de Jesus e desligamos todo o poder das trevas sobre esse país, sobre essa cidade, em nome de Jesus. E consagramos esse país, essa cidade, este local aqui é do Senhor Jesus. Tudo é do Senhor Jesus. E tudo que foi entregue a Satanás, nós retiramos, nós resgatamos e para o Senhor Jesus e destruímos todo o poder das trevas na autoridade que há no nome de Jesus e toda a consagração por causa desse poste ídolo aqui. Nós quebramos na autoridade que há no nome de Jesus, nós declaramos: esse poste ídolo vai cair, como Dagon caiu. Esse poste ídolo vai cair, vai ser destruído pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, o Senhor tem poder para fazer isso. Eu sei que tem. Faça, Senhor. O Senhor já fez um raio destruir a ponta do dedo. Deus, destrói tudo, Senhor Deus, neste lugar, para mostrar que Tu és Deus. Em nome de Jesus, nós pedimos e cremos que o Senhor é Deus para fazer isso. Amém. Faça isso para a glória do Teu nome, Jesus. Amém. Amém, amém. Concordo. Amém.